Olá, caros alunos, boa noite para quem está vendo à noite, boa tarde para quem está vendo à tarde, bom dia para quem está vendo durante o dia, pela manhã, né? Hoje é a nossa quarta aula do nosso projeto para instalação do nosso primeiro Oracle Hack. Hoje nós vamos instalar o nosso primeiro banco, né, em todo o ambiente que nós preparamos aí desde a primeira aula. Hoje, finalmente, vamos instalar um banco de dados. Eu tenho aqui os dois nós, tá? O hack que nós construímos aqui com dois nós, um chamado DBA-OCM 01 e o outro chamado DBA-OCM 02. Opa, não. DBA-OCM 02. Esses dois hacks, se der um cat aqui no RTC Host, eles vão responder dentro desse DBA-OCM-scan. Esse cara é o scan do nosso ambiente. É aquele cara que lá no DNS ele vai responder por esses dois IPs, de uma forma que quando uma aplicação for configurada para conectar esse banco de dados, ele não vai colocar o IP do nó 1 ou o IP do nó 2, ainda que isso funcione, mas nas melhores práticas, né, ele vai colocar o nome do scan, porque lá no DNS tem dizendo que esse scan responde para esses dois IPs, o IP público do 1, o IP público do 2, e aí quando a aplicação quiser conectar no banco, evidentemente, que vai cair em algum dos dois nós registrados lá no scan. Se eu for aqui no nosso nó 1, por exemplo, mudar para o usuário grid, a primeira coisa que eu vou fazer é ver o status do meu cluster, CRSCTL, stat res-t, CRSCTL, faltou um L aqui. Aqui eu tenho os resources, né, os recursos que estão rodando no meu cluster. Note que aqui eu tenho 3 scans. Esses scans são justamente os endereços IPs que estão aqui, ó, cat, etc hosts. São esses 3 IPs aqui, ó, 65, 75 e 85. Então, se eu fizer aqui um ifconfig dentro do meu nó 1, o 65, 75 e 85, pelo menos um vai estar aqui. Um está aqui, 65. Aqui no nó 2, se eu fazer uma limpeza aqui, ifconfig, eu tenho o 75 e eu tenho o 85, ou seja, dois scans estão respondendo para esse IP no nó 2 e um scan no nó 1. Se eu quiser checar srvctl status scan listener, veja que aqui está o scan listener 1 está no nó 1 e os 2 e o 3 estão no nó 2. Se um desses dois nós cai, o IP do scan vai responder para os 3 IPs, vão responder para o nó sobrevivente. Se o nó 1 cair, o scan 1 vai migrar para o nó 2 e ele vai ficar com os 3 scans. Se o nó 2 cair, os 2 scans que estão disputando aqui nele vão migrar para o nó 1. E se eu tiver mais nós também, vai ser distribuído entre os outros nós, de forma que nenhuma requisição que aponte para esse nome aqui, é, esse host, esse nome aqui, nenhuma requisição vai ficar sem resposta, porque sempre os scans vão estar apontando para o nó ou os nós que estão ativos. Tendo em vista isso, nosso ambiente está perfeitamente funcional, nosso ambiente está pronto para receber nosso primeiro banco de dados. Na última aula, nós instalamos o software do Oracle e hoje nós vamos criar o primeiro banco. Se você perdeu as outras aulas, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link para você se inscrever e receber não só o material, mas ter acesso também às outras aulas, tá bom? Então aproveita, porque você vai conseguir, com esse material, com certeza, se você nunca instalou um hack, você vai conseguir instalar do zero um hack, seu primeiro hack no seu ambiente. Isso aí é certeza. Se você seguir o passo a passo, você consegue instalar o seu hack e deixar ele funcionando redondinho. O instalador do Oracle
eu tinha deixado aqui dentro da pasta install, que estão os instaladores do Oracle Database e do Grid, tá? Não vou mais precisar deles, então, se eu quiser excluir, já posso. Como é que eu instalo o banco de dados agora aqui, já que eu tenho o software do Oracle instalado? O software do Oracle instalado, gente, Oracle Home, ele está aqui dentro, opa, está aqui dentro do diretório que é o Oracle Home, configurado lá no meu Bash Profile do usuário Oracle, tá? É esse caminho aqui nos dois nós, tem que ser iguais. Aqui dentro eu tenho os diretórios que compõem todo o software do Oracle Database. Para instalar o software, eu usei, você assistiu a aula vai lembrar, eu usei o Run Installer e escolhi a opção Software Only, instalar somente o software. Como ele já está funcionando, como o path já está configurado, como já está tudo perfeito, eu vou criar o primeiro banco. Para criar um primeiro banco, eu chamo o meu amigo DBCA. DBCA é o utilitário gráfico do Oracle para configuração do nosso ambiente de banco de dados, né? Significa Database Configuration Assistant. Então, eu vou usar o DBCA para configurar ou criar um banco de dados. Já tenho que fazer aqui um primeiro passo, que é exportar a variável de ambiente display para o meu servidor. Para isso, configuro no meu notebook qual é o meu IP, 92.168.0.13. Aqui no meu servidor, eu estou rodando uma aplicação chamada Xming, lá na nossa primeira aula, na lista de softwares que a gente vai usar para nossos laboratórios. Tem o link para você baixar, você só instala e executa, e ele fica rodando aqui em segundo plano, escutando as requisições de display de servidores remotos que não tem interface gráfica, que é o caso do nosso ambiente aqui. Então, primeiro, eu exporto a variável de ambiente display. Tudo que o meu servidor Linux quiser abrir em ambiente gráfico, ele vai jogar para esse IP aqui, ó, 192.168.13, 2.0.0. Isso aqui é o endereço do display do meu notebook. Quem está escutando isso aqui é o Xming. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu chamo o DBCA. Basta eu digitar DBCA e dar um Enter. E aí ele vai tentar abrir direcionando para esse lugar. Se tiver tudo configurado perfeitamente, vai aparecer aqui a telinha de splash do database, do DBCA, do Database Configuration Assistant, para instalar o meu ambiente de banco de dados, chamar a parte gráfica. Ele apareceu e fechou. Deixa eu ver se o meu... o Xmig, né? Tem que chamar o Xmig aqui, não estava rodando na minha máquina. Ou fechou. Ele está aqui rodando está num outro monitor aqui no reloginho. Vou chamar de novo aqui DBCA. Vamos ver se ele aparece agora. Está aparecendo aqui no primeiro monitor, vou puxar para cá para você rapidinho. Só um minutinho enquanto ele termina de carregar. Se ele não deu erro aqui, a probabilidade de dar certo, olha, apareceu o ícone do Xmig aqui, tá vendo? E aqui já apareceu o DBCA. Puxar para cá para o centro. E aqui eu tenho duas opções ativas: criar um banco e gerenciar modelos. Eu não posso configurar o banco, nem excluir o banco, nem gerenciar PDBs, que são os bancos de dados plugáveis, nem gerenciamento de instâncias do banco de dados, porque nada disso ainda existe. Então, as opções ativas são criar um banco ou gerenciar um modelo, que é um template que o próprio Oracle usa para criar bancos de dados. Eu vou criar um banco, avanço. Como eu estou na instalação Oracle Hack, automaticamente ele desabilita a configuração típica e vai para a configuração avançada. Se eu tivesse no ambiente simples, só uma instância standalone, sem grid, sem nada, ele me daria a opção de continuar aqui na configuração típica. Iniciando a configuração padrão. Ele está carregando todos os parâmetros que ele precisa, está lendo o ambiente, e aí ele vai me dar aqui já já a próxima tela com as configurações. Vai me fazer algumas perguntas
e vai me dar as configurações para eu instalar o meu primeiro banco de dados. Esse primeiro banco de dados, eu vou instalar um banco de dados tipo RAC, que vai estar ativo nos dois nós, ok? Configuração avançada, próxima. Aqui ele pergunta se o tipo do banco de dados é uma instância única, é um RAC ou é um Oracle Database RAC OneNode. A diferença entre eles, a instância única só roda em uma instância. O RAC vai rodar nos dois nós simultaneamente e o RAC OneNode é um tipo de database especial que roda em apenas um nó do meu cluster de cada vez. É uma opção intermediária entre a single instance e o RAC, porque ele ainda consegue me dar alta disponibilidade, ainda que não haja um balanceamento de carga, porque o RAC OneNode só está disponível em um nó por vez. Eu não consigo colocar ele para rodar em dois nós ao mesmo tempo. Então, se um nó que ele está fica indisponível, ele migra a instância do banco para o outro nó. Aqui é o tipo gerenciado pelo administrador, gerenciado por policy, né, ou política. A gente vai escolher a opção mais comum, gerenciada pelo administrador. Aqui ele pergunta se é um banco de dados Data Warehouse, se é um banco de dados personalizado ou se é um banco de dados geral de processamento de transações, ou banco de dados transacional comum, que também é o nosso padrão, tá? Próxima opção. Vamos esperar aqui. Aqui ele me dá os nós onde eu quero ativar o meu banco. Note que o nó 1 fica por obrigação ativo, que é o nó a partir de onde eu estou chamando o instalador. O nó 2 eu posso desmarcar. Como eu quero que ele seja um banco hack, que ele esteja ativo em todos os nós, eu vou marcar o nó 2 e vou clicar em próximo. Ele vai testar se já existe conectividade SSH entre os nós, tá? E vai me dar já um retorno, já existe. Essa conectividade SSH, no caso aqui do banco de dados, é do usuário Oracle. E nós fizemos essa ativação dessa relação de confiança entre os nós quando nós instalamos o software do Oracle. Tá? Então, aqui já está valendo. Nome do banco de dados global, ORCL, que ele chama por padrão, e você pode confirmar ou não. Se você lembra que nós criamos o Bash Profile aqui, ó, do usuário Oracle, vou dar um cat nele aqui, cat.bash profile. Já estou dentro do home, né? Então é só bash profile. Esse cara, bash profile, que é um arquivo oculto, né, que tem um ponto na frente, ele é o arquivo onde eu seto as variáveis de ambiente do usuário Oracle. Toda vida que eu mudo para esse usuário Oracle, eu me conecto a um servidor Linux com ele invoca, carrega essas variáveis de ambiente. E para a gente ter uma vida mais fácil, a gente já joga todas as configurações de variáveis de ambiente do nosso ambiente de Oracle dentro do Bash Profile dele. No caso de uma instância em RAC, toda a vida o Oracle SID ou Oracle SID vai ser o nome do banco terminado por um número que aponta para o número da instância. Aqui no nó 1, se eu for abrir lá, vai ter hora RAC 1. E aqui no nó 2, o Oracle Home dele, o Oracle SID dele vai ser hora RAC 2, tá? Da mesma forma, vou aproveitar que eu já estou aqui, vou fazer a mesma coisa para o usuário grid. Já falei nisso em outras aulas, mas é sempre bom para ficar bem sedimentado. O Bash Profile do usuário grid não precisa do Oracle Seed, do banco. O Oracle Seed dele é a instância do ASM, que no caso é mais ASM. Como é um hack, é mais ASM2 para o nó 2. No nó 1, o Bash Profile vai ser Oracle Seed igual a mais ASM1. Se eu tivesse o nó 3, seria Oracle Seed igual a mais ASM3 e assim por diante, tá? Então, como aqui é hora hack, o nome do banco vai ser hora hack, eu vou aproveitar e vou colocar aqui para ficar bem bonitinho. Hora hack. Eu não vou colocar nome de instância, é o nome do banco aqui, viu, gente? Hora hack, ponto local domain e o prefixo DSID do banco, hora hack. Vou criar um banco com um PDB, como banco de dados de container. Isso ainda é possível no Oracle 19c, tá?
e vou chamar ele de PDB-Hack, para a gente identificar depois lá, ver bonitinho ele funcionando e vamos ter ainda muito tempo para brincar com esse ambiente, tá? Vou criar só um PDB e vou chamar de PDB-Hack. Vou clicar em próximo e aqui eu vou entrar nos parâmetros de armazenamento, onde eu vou armazenar os data files do meu banco de dados. Apesar de eu ter a instalação do Grid Infrastructure, do ASM, com aqueles disk groups data e FRA que eu criei, ele ainda me permitiria usar o armazenamento do sistema de arquivos, se eu quisesse, tá? Mas eu quero usar o ASM, o gerenciamento de armazenamento automático, ASM, Automatic Storage Management. Então, vou clicar aqui, a localização dos arquivos de banco de dados não vai ser na FRA, vai ser o disk group data que eu criei. Criei dois disk groups também, data e FRA, se vocês lembram. Vou dar um OK nele. Vou usar o OMF. O OMF é o Oracle Managed Files. O Oracle vai se encarregar de nomear esses arquivos. Ele tem o padrão de armazenamento, do local de armazenamento dos arquivos e a nomenclatura. Isso facilita muito o trabalho do DBA. Na hora que você vai criar uma table space, por exemplo, você não precisa botar o caminho todo onde vai ficar o data file, você só diz que vai criar o data file, e aí o data file para expandir uma table space, ele já sabe qual é, onde está, e ele mesmo escolhe um nome único dentro do ambiente. Ok, ok, próximo. Vai verificando se o AIM se tem espaço livre para armazenar o que eu quero. Como eu não criei nada ainda, ele está livre, né? Não tem nenhum banco de dados rodando, nem eu joguei nada lá dentro. O ASM ele consegue armazenar algumas coisas além dos arquivos de banco de dados. Posso fazer um data pump, salvando lá os dumps dentro do ASM. Posso ter arquivos de backup. Isso aí é muito legal. Aqui vai ser a configuração da área de recuperação rápida, ou a Fast Recovery Area, conhecido entre a gente aí no nosso meio como a FRA. Eu vou ativar a FRA. Também ele pergunta se é no ASM ou se é no sistema de arquivos do sistema operacional, e eu vou para a FRA. Melhores práticas sempre vai ser o ASM, tá, gente? Se eu quero armazenar isso no sistema de arquivos local, eu tenho que ter certeza de que é um sistema de arquivos onde é um ponto de montagem que seja compartilhado entre os nossos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir instalar o meu Oracle Hack com sucesso. Porque em uma situação de crash recovery, ou a queda de um nó, o outro nó precisa acessar as áreas onde estão os archives logs, os redo logs da instância que caiu. E se não for em uma área compartilhada, que é a FRA, como a FRA, não vão conseguir. Então, eu vou armazenar aqui a minha FRA dentro do Disk Group FRA. Esse nome aqui foi eu que dei na hora que eu criei o Disk Group. Se eu quisesse chamar ele de Redu, de FRA, qualquer coisa, FRA 1, FRA 2, isso aqui foi o nome que eu coloquei para ela, da mesma forma como eu coloquei o nome do Disk Group Data de data. De data. Podia ser dados, tem gente que bota DG dados, DG data, e aí é o critério de cada um. E eu vou ativar o arquivamento, tá? Ele vai fazer o arquivamento do redo log online na hora dos rotates, lá na hora que ele for fazer o rotacionamento dos redo logs, ele vai criar os archives, também vão ficar armazenados dentro da FRA. E aí eu vou ter que ter uma política de expurgo de archives, que é feita a partir de uma rotina de backup, onde eu determino no meu backup, eu determino a retenção, de forma que todas as vezes que eu rodar um backup, ele vai limpar os arquivos, os archives que não fazem mais parte daquela retenção, que não são mais necessários. Quanto maior o período que eu quero reter, 30 dias, 60 dias, um ano, maior tem que ser a minha FRA, para que eu consiga voltar ao meu banco de dados no tempo, dentro dessa janela que eu estabeleci. Isso é determinado como regra de negócio a partir do dono do negócio, tendo espaço
para armazenar archives e ele determinando o período que ele quer de retenção, a gente configura de acordo com o desejo do cliente. Aqui eu não vou trabalhar com Database Vault, não vou trabalhar com o Oracle Label Security. Vamos por o próximo. Resumo. Aqui ele me dá um resumo, um resumo não, ele me dá aqui uma sugestão de configuração do armazenamento da memória, né? Se eu vou usar o gerenciamento automático de memória compartilhada, se eu vou usar o gerenciamento automático de memória, ou se eu vou determinar aqui para cada sub-área da minha SGA o tamanho do shared pool, do cache de buffer, do Java pool, do large pool, tamanho da PGA. Ele já está fora da SGA, tá? Ele está aqui também, mas ele está fora da SGA. Você que não conhece a arquitetura do banco de dados, não conhece ainda como funciona a parte de memória, nós temos aula na plataforma só sobre memória, gerenciamento de memória. A gente vai usar aqui a opção sugerida, não vamos mexer nisso aqui, porque é um laboratório, não precisamos tunar isso aqui, tá? As outras opções eu não vou mexer. O envio de caracteres padrão, determinado pela Oracle como a sugestão, é a L32 UTF-8. Modo de conexão, servidor dedicado, poderia ser o compartilhado, ele ia criar lá um dispatch, né, no nosso ambiente. Também temos aulas sobre isso. Os esquemas de amostra, eu não adicionar esquemas de amostra de banco de dados, que é aquele usuário HR, né? A gente pode botar ou não. Eu vou ativar aqui, porque de repente a gente faz um select lá dentro e faz as brincadeiras. E o dimensionamento basicamente é o número de processos, que é o padrão que ele traz aqui. Pronto, não vou mexer mais nisso, só fiz dar uma olhada e ativar o esquema de amostra. Se a gente quiser dropar, deletar alguma coisa lá, a gente usa esse usuário HR. Não vou configurar Enterprise Manager aqui e eu vou pedir para ele checar o CVU, né? Usar o CVU periodicamente, que é o Cross Verification Utility. O CVU é um processo que é criado, que fica executando no nosso rack, sempre em algum dos nós. Sempre tem um nó que está executando o CVU, verificando a saúde do nosso cluster, se ele está dentro do padrão, dentro da sua normalidade de funcionamento. Próximo, eu vou determinar aqui a senha, vou botar uma senha só para todo mundo, e vou botar aquela senha que a gente combinou na primeira aula, DBA-OCM-PWD. Próximo, ele vai reclamar que a senha é curta, que está fora do padrão de segurança, não tem problema não. Aqui é o resumo, criar bancos, gerar os scripts, se eu quiser sair daqui para salvar os scripts de criação do banco, eu já jogo aqui dentro também. E alguma outra opção, todos os parâmetros para eu dar uma olhada, ou personalizar o local de armazenamento, não vou mexer mais em nada. Vou clicar em próximo, fazendo as últimas verificações. E aqui ele vai verificar se os requisitos mínimos de instalação estão cumprindo as exigências determinadas para a gente poder prosseguir. E aí, se sim, a gente já manda executar a instalação, a criação do nosso primeiro banco de dados. Terminada a verificação, ele reclama aqui das configurações do scan, que é muito comum no nosso caso aqui, né, que a gente está simulando o DNS. Não tem problema, você só pode mandar ignorar isso aqui e prosseguir, tá? No laboratório, isso aqui é comum acontecer. Não é um erro, é uma advertência. Então, vamos embora. Próximo. Você optou por ignorar alguns pré-requisitos. Tudo bem, vamos embora. Aqui ele me apresenta o resumo. E, querendo, eu já posso executar. Se quiser dar uma olhadinha aqui nos dados, parâmetros que ele vai trazer, conjunto de caracteres, data files, tipo OMF, ó, Tabspace aux, system undo, Tabspace users, a undo TBS2, que é do nó 2, a undo TBS1, da instância 1, cada instância tem a sua undo, tá? Aqui o control file, ele já vai criar dois para mim, um dentro da data e um dentro do FRA, ótimo. Sempre tem o seu control file multiplexado. Os grupos de redo, vou criar o padrão mínimo aqui, vai criar 4 grupos, tá? Também
em ambiente de produção, multiplexos Redulog para evitar perda de dados. Você perder um Redulog dentro de um ambiente multiplexado é uma bobagem, é uma besteira. Se você perder um grupo de Redulog que não está multiplexado e ainda não foi arquivado, você vai ter perda de dados. Então, multiplexação, Redulogs, multiplexação de control file em ambiente de produção. Aqui, pronto. Clicando em finalizar, ele vai começar o processo de instalação. E aqui embaixo ele me dá o log do DBCA, a partir de onde eu posso acompanhar, querendo. Né? Só abro aqui uma outra janela no nó1, já que estou instalando no nó1, duplicate tab, e aqui dentro faço um tail, né? "-f para ele seguir, n 100 linhas, espaço, caminho lá com o nome do arquivo. E aqui eu posso ir acompanhando o log da instalação. A instalação de um banco de dados Oracle é algo bem interessante. Basicamente, ele tem um template que diz todos os parâmetros daquele banco, todos os arquivos, todos os caminhos, toda a arquitetura, a estrutura, né, que são os metadados de um banco de dados. E ele vai usar, por baixo dos panos, ele vai usar o nosso amigo RMAN para fazer a criação de um banco. É muito legal. Você aprende muito acompanhando isso aqui, vendo como ele está fazendo, acompanhando as linhas aqui, acompanhando o processo de criação do banco de dados, tá? Eu vou deixar aqui, terminando a criação do nosso banco, a gente já volta para conferir e fazer alguns selects aí para ver se está tudo ok. Aqui terminou, certo, gente? Que é o resumo da instalação. Eu só fecho aqui a tela. Aqui o log, eu posso até fechar essa janelinha do log. Então, se eu fizer aqui ps-ef pipegraph pmon, eu vou ver que eu tenho OraHack 01 aqui instalado, rodando no meu nó 1. Se eu fizer aqui, parar aqui o htop, estava monitorando aqui o nó. ps-ef pipegraph pmon, eu tenho a instância 2 rodando no nó 2. Outra forma é fazer o srv ctl status database. Aí eu passo "-d" e o nome OraHack, que é o nome do nosso banco. E aí ele vai me dar o status do banco de dados. SRV-CTL ele funciona para a gente administrar algumas coisas, entre elas as instâncias, e a gente, em algumas aulas de hack aí, a gente usa muito ele. Você está fazendo a trilha de hack, no, na nossa DBL CM Club, lá na nossa plataforma, você com certeza já viu muitas aulas a gente usando o SRV-CTL. Então, aqui ele diz: a instância OraHack 1 está em execução no nó DBLCM1, a instância OraHack 2 está em execução no nó DBLCM02. Eu vou me conectar aqui, ó, ao banco. Vou usar o meu amigo RLWrap aqui para eu não precisar ficar repetindo o comando. E vou passar o comando padrão SQL Plus barra /sysdba. Estou me conectando na instância local onde eu estou. Select instance name from the instance, vai me dar o nome da instância local. Instance name from gv instance vai me dar o nome das duas instâncias, né? As views gv são views que a gente usa no ambiente onde temos o hack, porque aí elas são alteradas com relação às views $, né? As views gv$, elas conseguem extrair dados das duas instâncias. Então, aqui, quando eu digo vInstance, é a instância local, OraHack 2, nó2. Quando eu faço pela gvInstance, aí é a Global Vision, né? Vamos dizer assim, a view global, Global View. Ela me dá as duas instâncias aqui. E se eu fizer o show PDBs, eu tenho aqui
PDB seed e o PDB hack que nós criamos está como read write no local. E provavelmente aqui também rl wrap sql plus barra /sysdba show pdbs. Também está como read write no nó 2. Se eu fizer srv ctl status scan listener, como eu já fiz, acho que no começo da aula, né, a gente fez, eu vou ver como é que está o status do meu scan. E aí eu tenho um scan número 1, que está no nó 1, e tenho 2 scans no nó 2. À medida que eu baixar um nó aqui, todos os dados das instâncias, todas as transações que estão acontecendo aqui, as sessões, ou elas sofrerão rollback, né, que estiverem em execução, e as sessões serão reconectadas no nó sobrevivente, ou, em caso de mais de 2 nós, nos nós sobreviventes. E isso é como funciona o Oracle Hack. Na ponta, quando eu tenho uma aplicação, a aplicação vai se conectar ao scan. Lá na aplicação eu vou ter algo assim, ó, mais ou menos isso. DBA OCM -scan 2.1521 barra PDB hack. Vamos supor que isso aqui seja a string de conexão em uma aplicação Java, que roda lá no JBoss da vida aí, no Tomcat. E esse aqui é a string de conexão para o banco de dados, tá? Ele vai me conectar nesse cara, DBAOCM-scan, que é o meu scan que aponta para todos os nós do meu hack. É a porta 1521 barra o service name, que é o PDB hack. Ele está registrado no meu listener. Se eu fizer aqui, ó, listener status, eu tenho aqui, ó, PDB hack, tá? Então, esse cara é um service name que está registrado no meu ambiente, para que quando eu faça essa conexão a partir de uma aplicação X, em um ambiente corporativo, eu tenho o sistema de estoque aí, o sistema de vendas, ou qualquer outro folha de pagamento, essa vai ser a string de conexão. Quando a aplicação conectar, ela vai pedir uma conexão desse cara. Esse cara vai bater no DNS, o DNS vai redirecionar para o scan, e quando chegar no nosso ambiente, o próprio Grid Infrastructure, através do listener, do Scan Listener, vai definir para qual nó essa conexão vai ser redirecionada, de forma que há um balanceamento de sessões entre os nós do meu hack. A ideia é que haja um equilíbrio de quantidade de sessões distribuídas o mais uniforme possível. Nada impede que uma sessão com uma carga de trabalho muito grande possa causar em um nó um impacto maior do que nos outros. Eu posso, por exemplo, estar uma sessão que o cara está fazendo uma transação muito grande e fazer um select ou mesmo um bloco PLSQL com muitas alterações, muitos inserts, updates ou deletes dentro, fazendo com que aquela sessão dele consuma muito mais recursos do que as outras sessões nos outros ambientes. E aquele nó pode ficar um pouco mais sobrecarregado. E aí tem as técnicas de melhoria disso, questão de paralelismo, né? E etc. Mas isso aí é um outro assunto mais avançado. Quando um dos nós cai, a aplicação que está conectada no scan não sabe em qual nó ela está. Ela solicita acesso a uma tabela, um insert, update ou delete em uma tabela. É isso que chega lá no Oracle Hack. O Oracle Hack garante o acesso através das credenciais de usuário e senha do banco de dados e os devidos grants, né, de insert, update, delete, select, os DMLs, de forma que, quando retorna para a aplicação é transparente a partir de qual nó ela conseguiu obter aqueles dados. Se o nó 1, que era o nó que ela estava conectado, cai, a próxima requisição dela vai ser redirecionada para o nó 2. Se ela está no meio de uma transação, ela vai fazer um rollback daquela transação e vai reiniciar a conexão no nó 2. E é mais ou menos isso que funciona a questão da alta disponibilidade do hack. Tá? O banco de dados ele é
único, um ponto central em que dois ou mais nós do nosso rack conectam-se de forma simultânea, conseguem, de uma forma concorrente, acessar aquelas informações, ter acesso aos dados das tabelas sem causar corrupção de dados. E o Oracle Grid Infrastructure ele tem todo um controle de bloqueios para evitar que haja esse tipo de incidente, né, vamos dizer assim, no hack, de forma que quando um bloco está em uso por uma seção e uma outra seção de um outro nó precisa acessar aquele bloco, ele recebe, através da conexão interconnect, uma cópia daquele bloco ou daqueles blocos contendo aqueles dados. Isso vai pela rede privada, aquela redezinha 10.00.60, 10.00.70, né? Que a gente criou no nosso ambiente. Então, a seção original que estava com o bloco original fica com aquele bloco que está marcado como se fosse o master, e uma cópia shadow, ou uma cópia daquele dado, vai para um outro nó. E o Global Cache é encarregado de gerenciar essas mudanças, de forma que ele vai consolidar as mudanças para depois gravar isso em disco, sem que haja algum tipo de incoerência, algum tipo de corrupção de dados com versões diferentes, tá certo? E em um momento específico, esse tipo de coordenação é feita de uma forma serializada. Isso aí tem as aulas do Global Cache, do Global Resources, que explica isso com mais, a gente vai mais a fundo nisso. Hoje é só uma noção geral do nosso ambiente hack, de forma que na hora de gravar no bloco final, e consolidar as versões é serializado, não é paralelizado. Todas as sessões são consolidadas de uma forma serializada para que não haja concorrência, paralelismo ou isso acabe ocasionando corrupção nos dados. Ok? É mais ou menos isso, assim, por cima que funciona o Oracle Hack. E essas aulas estão sendo para você instalar o teu ambiente, criar o teu primeiro hack, botar para funcionar o teu banco aí em um ambiente hack, e evidentemente que as aulas mais detalhadas sobre a estrutura, sobre a arquitetura, sobre os componentes de rede, alta disponibilidade, adição, remoção de nós, aplicação de patches, todas essas aulas que compõem o currículo da certificação de hack estão lá na nossa plataforma, nos módulos de hack, Administration, Grid Administration e ASM Administration, no DBA CM Club. Essas aulas aqui, elas são as aulas para que você consiga montar teu primeiro hack do zero, sem ter muito conhecimento sobre a arquitetura do hack, tá? Desde a instalação do sistema operacional, como nós vimos na primeira aula, até a criação dos bancos de dados. Na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um tipo de banco de dados especial, que é o Hack OneNode. E aí, na próxima aula, você vai entender qual é a diferença dele para um banco de dados em Hack, como o nosso caso aqui. Esse aqui você vê que ele é um banco chamado HoraHack, tá? Eu estou perguntando o status dele com o parâmetro "-v", menos verbose. Ele está me dizendo que a instância HoraHack 1 está em execução no nó DBA-UCM01, o status da instância está open. A instância HoraHack 2 está em execução no nó DBA-UCM02 e o status da instância está open, ou seja, eu tenho duas instâncias que estão acessando o mesmo banco de dados DBA HoraHack, né? O nome do banco, HoraHack. Eu tenho uma instância que roda no DBA-UCM01, que é a instância HoraHack 1, a instância HoraHack 2 roda nesse nó DBA-UCM02, e ambas acessam o mesmo banco de dados HoraHack. Essa é a arquitetura mais comum, mais básica em um sistema de banco de dados Oracle com Real Application Clusters. Só para finalizar, a gente posso fazer aqui para você uma consulta, vou entrar com o usuário Grid, uma consulta onde estão armazenados os data files
no caso do Oracle Hack com o ASM, né? Eu estou entrando com o usuário do grid e estou entrando no prompt de comando do ASM CMD, que é além de comando do ASM. O comando lsdg vai listar os disk groups existentes, o data e a fra. Eu posso navegar a maioria dos comandos é muito parecida com o sistema operacional, então eu consigo fazer, por exemplo, cd espaço data. Eu vou entrar no disk group data. Um ls vai me listar, e aqui eu tenho um diretório chamado ASM. Esse diretório aqui, nunca na sua vida apague ele. Ele tem aqui o arquivo de senha do password, arquivo de senhas da instância ASM. Eu tenho o diretório chamado orahack. Ele contém o control file, os data files, online redo logs, o arquivo de parâmetros, o arquivo de senhas e onde está o temp file. Se eu entrar aqui, ó, control file, der um ls, está aqui, ó, current 263, alguma coisa. Se eu abrir a outra seção aqui, voltar lá no meu Oracle, show parameter control, é o nosso control file. Vocês lembram que quando a gente criou ele tinha duas cópias, uma cópia no data e uma cópia na fra. A cópia no data está aqui, 263, 11, tal, 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 631, que é justamente esse cidadão aqui. Se eu for no diretório fra, da fra, dentro dele eu tenho o diretório do meu banco, OraHack, ele não aceita dir, só ls. Aí eu tenho aqui vários diretórios, archive logs, auto backup, control file e online log. Dentro do diretório control file, eu tenho a outra cópia do meu control file, que é o 256, tal, 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 633. Fra 256, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 633. Aqui estão as duas cópias do meu control file. Show parameter SP file. O meu SP file está no data hack parameter file, SP file 274, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 4677. Vou voltar para o data, hack, cd parameter file, e aqui eu tenho 247, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 4677. Então, nós estamos navegando para dentro do ASM, onde estão os nossos arquivos do banco de dados. Errei, botei no plural, não foi? Foi. Em data file, eu tenho o data file da TabSpace Sysaux, o data file da TabSpace System, o data file da Andu 1 e da Andu 2 e o data file da Users, tá? Isso aqui da minha instância, do meu CDB root. Note que ele tem esse formato aqui, ó, que é o formato OMF criado pelo Oracle. Dentro de OraHack, eu tenho esses três diretórios aqui, que são justamente os diretórios onde estão os PDBs. Aqui eu tenho um diretório onde está armazenando algumas informações do CDB root, onde está o diretório do PDB seed e do nosso PDB OraHack. Show PDBs, PDB hack. Se entrar nele aqui, ó, alter session set container igual a pdb hack, fechar com ponto e vírgula, select downdesk dba data files, data files. Eu tenho aqui
uma view que me dá os data files do banco, no caso, dentro do PDB. Por exemplo, select, file name, table space name from DBA, data files. Acho que eu errei aqui. Table space. Vou matar aqui a saída para ver se fica melhor. Ficou não. Assim mesmo. Então aqui eu tenho, por exemplo, table space users, está dentro de data, hora hack. Esse nome bem grandão aqui é o meu, criado para armazenar o meu PDB hack. Dentro dele tem o data file e tem o table space user, o arquivo o data file da table space users. Esse é o que termina em 2B35. Esse aqui, cd espaço 2B35, ls. Aí aqui eu tenho data file e aqui eu tenho os users, vai ser o 280, final 805. Users 280, final 805. E aqui eu localizo os meus data files dentro do PDB a partir do prompt do smcmd. Tá? É um pouco mais complexo do que quando você está trabalhando com uma instalação simples do Oracle, que ele armazena tudo no próprio file system, né? No Oradata, no sistema operacional. Aqui é tudo dentro do ASM. Tá? Esse aqui é o nosso ambiente hack, criado do zero. Próxima aula a gente vai criar um banco de dados hack OneNode. Um grande abraço, gente. Espero aí que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham chegado até aqui, seguindo as aulas, seguindo todo o roteiro. E desejo a todos aí bons estudos, boa sorte. A nossa missão aí de aprender Oracle e dominar o Oracle Hack, tá bom? Um grande abraço a todos.